É um prazer enorme estar aqui, ter recebido esse convite das Marinas para fazer parte de um projeto tão nobre do Itaú. Eu falei que tive a sorte de ter a agenda disponível, porque para mim é uma honra estar participando aqui com vocês, né? Acho que eu nunca tive reunida com tantas mulheres poderosas ao mesmo tempo. Até porque eu vou contar um pouquinho também da minha história, a gente, obviamente, vai se identificar bastante aqui. Então, vamos primeiro ter uma abordagem aqui um pouquinho conceitual, tá? Com alguns tópicos, é uma palestra relativamente curta, né? Então, a gente vai abordar alguns tópicos e depois a gente vai apresentar um pouquinho de como que eu usei pessoalmente essas estratégias, porque eu falei assim, e é a primeira vez que eu faço isso, então vocês me perdoem se não estiver perfeito, mas é que eu achei legal contar essa história desse jeito, porque eu falei, é um fórum onde somos todas empreendedoras, e não adianta eu falar da teoria se eu não souber utilizar essa teoria, né? Que muitos professores têm esse viés, né? Você acaba falando muito, dando aulas e tal, e não aplica. Então, eu falei, nada melhor do que eu mostrar como eu mesma apliquei isso na minha vida, na minha carreira, na minha empresa, para a gente ver que algum resultado deve estar dando, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho do cenário que a gente está vivendo hoje, que é um cenário trazido pela internet, pelas mudanças que o mundo digital vem mostrando para a gente, e a gente se sente meio que nesse turbilhão. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem hoje um excesso aí de informação vindo de todo lado, né? A gente tem hoje uma produção absurda de conteúdo que faz com que a gente tenha realmente uma sensação de não dar conta. Alguém dá conta de acompanhar tudo? Se alguém aqui conseguir me dar uma receita? Então, não é só a sensação, queria assim, compartilhar isso com vocês, não é só a sensação. A gente nunca produziu tanto conteúdo, a humanidade nunca produziu tanto conteúdo como vem produzindo nos últimos tempos. Então, não é só a sensação, a gente realmente não consegue acompanhar tudo. Então, faz parte desse momento que a gente está vivendo hoje. Tecnologia, ela é status ainda para muita gente. Então, por isso que também essa troca alucinante de eu quero ter o último smartphone, eu quero ter o último MacBook, eu quero ter... status. Então, a gente vive também esse momento de grande impacto da tecnologia na nossa vida. A gente vive um momento de abundância, ambiente de abundância. Abundância de quê? De tudo, né? Tem muita coisa, tem muito produto, tem muita marca, tem muita divulgação, tem muita comunicação, tem muito tudo. Então, isso traz para nós todos uma dificuldade. Por exemplo, se eu tiver que me destacar nesse novo universo, como é que eu faço? Está mais difícil. E não é sensação, de novo, é realidade. A gente vive a era da abundância. Tá? O consumidor hoje vive uma era também de busca por experiências. Ele não quer mais só comprar um produto. Ele quer, além do produto, ele quer ter experiências. Então, a gente vai ter exemplos aqui muito interessantes das próximas palestrantes que vão demonstrar isso para vocês. Quer dizer, como é que elas se destacaram atacando justamente esse ponto, trazendo não só um produto ou um serviço, mas uma experiência, né? Comércio e interação em todo lugar, ou seja, como a gente está agora super conectado o tempo todo com essa coisa do mobile, né? A gente fica com os nossos iPads, iPhones, todo mundo conectado o tempo todo, a gente também quer interação, a gente quer conteúdo e a gente também quer comércio, a gente quer comprar a hora que der, a hora que puder. Tá? Então, isso é uma outra demanda pesada para quem está criando uma empresa. Quer dizer, como é que eu me posiciono já oferecendo todo tipo de serviço, por exemplo, na palma da mão, né? Procura por encantamento pelo lado do consumidor. Então, além de vender produto, além de gerar experiência, ele quer que a gente o encante, né? Como está facinha a vida, não está? E a gente vive now economy. O que é isso? A era do imediatismo. A gente quer tudo isso e quer agora. Quem tem filho pequeno aqui? Bastante. Não sou só eu e você, né, Pedro? Quem tem filho pequeno sabe como é que as crianças estão, né? Não é só querer algo que cada vez está pior, mas eles querem agora. Seus filhos esperam alguma coisa? Nada, né? É o desenho que ele quer agora.
E aí isso mostra para a gente como a mídia, como a comunicação também está tendo que mudar. A TV está tendo que se adaptar, vocês estão percebendo isso. Então, por isso que eles vão assistir o vídeo no YouTube, porque lá ele tem o que ele quer na hora que ele quer. E na TV ele tem que esperar a programação no horário tal da Peppa. Seus filhos assistem a Peppa? Então, não é, filho, agora não é hora da Peppa. Não, ele quer agora. Então, e não é só criançada, mas assim, a gente está vivendo a era do imediatismo. Tudo é para agora, tá? E a era dos nativos digitais, que são essas crianças, são essas pessoas, os adolescentes que já nasceram nessa era digital e que vêm com uma carga de informação absurda, muito maior do que todas nós temos aqui acumulada a vida inteira. Como é que a gente lida com eles? Porque eles são os nossos consumidores. E a gente vai ter que encantá-los, gerar experiências para eles. Perceberam o dilema em que a gente está se metendo, galera? Eles são mais do que a gente. A hora que eles estiverem consumindo com cartãozinho de crédito na mão, eles são a maioria. E a gente vai estar vendendo para eles. Seja lá o que vocês estiverem vendendo. Eles são o nosso público. Tá? Então, esse é o cenário, esse é o turbilhão que a gente está vivendo hoje. Fora isso, as pessoas estão cada vez mais inclinadas a reclamar, porque com as mídias sociais a gente deu poder, né? Elas tiveram mais poder, estão empoderadas, estão mais exigentes, né? Estão mais reclamonas, estão mais discriminadoras e menos fiéis às marcas. A gente percebe isso, que a migração entre uma marca e outra, entre uma loja e outra, está a um clique. Então, ou eu me diferencio realmente, me destaco nessa multidão, ou eu perco esse cliente. Está facinho de perder o cliente, né? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Tá? Eu vou passar para vocês alguns números, só para a gente se situar como é que está a internet no Brasil e no mundo. Tá? A gente tem quase 3 bilhões de pessoas navegando, 88 bilhões de buscas são feitas no Google todo dia. Para onde a gente direcionava tanta dúvida antes? Eu aposto que vocês iam lá abrir a Barça, a Mirador, né? Meu pai tinha o maior orgulho de ter comprado em várias prestações aquela enciclopédia enorme, né, para deixar na sala de casa para todo mundo ver. E hoje está lá criando pó, né? Todo mundo pergunta tudo para o santo Google, né? 1 milhão de pessoas acessam a web pela primeira vez na vida, todo dia. Então, a gente tem novos entrantes no mundo, 1 milhão de pessoas todo dia. E a gente vai ver o impacto que isso tem. 500 milhões de fotos são postadas na web por dia, e o YouTube recebe 4 bilhões de visualizações por dia e 100 horas novas de vídeos por minuto. Ou seja, só para explicar, minuto aqui, ó, é do meu relógio físico. Tá? Minuto do relógio físico, a galera posta 100 horas novas de conteúdo digital à nossa disposição na web. Captaram? E a galera assiste 4 bilhões de visualizações, fazem 4 bilhões de visualizações por dia. Isso tudo é para mostrar para vocês aquilo que eu acabei de falar, a alta produção de conteúdo que a gente está tendo. Por que a gente produz tanto conteúdo hoje? Primeiro, pela facilidade de acesso, a tecnologia, a velocidade, tudo isso. Mas, segundo, galera, porque o único jeito de a gente se destacar bem no mundo digital é produzindo conteúdo de qualidade. Então, conteúdo é a nova forma de fazer mídia. Por isso que está tendo tanta produção. Então, além das pessoas estarem produzindo tanta coisa, as empresas estão produzindo tanto conteúdo. Por isso, a gente vai ter uma palestra aqui de gente voltada para construir conteúdo, né? Então, a gente vai ver como isso é importante. Tá? Isso é uma tendência. Então, produzir conteúdo faz parte. No Brasil, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas navegando, quer dizer, mais ou menos metade da nossa população navega. E mais ou menos metade disso compra pela web hoje. Compra diretamente pelos canais digitais, aproximadamente 53 milhões de pessoas. O que quer dizer isso, gente? Deixa eu só pedir para você abrir para mim, por favor. O que quer dizer isso, gente? 1/4 da população compra pela web já hoje, certo? O que quer dizer isso? 3/4 ainda não compram. Olha a quantidade de oportunidade que a gente tem pela frente. Se a gente tirar os muito pequenininhos, os muito velhinhos, os índiozinhos, vamos supor que ainda sobra metade da população para comprar. Obrigada.
Isso mostra um potencial ainda gigante no Brasil para o e-commerce, só para vocês ficarem antenadas, tá? E dessa galera aqui que navega, só para vocês terem uma ideia, 53% pertencem às classes de baixa renda, classes CDE. Ou seja, classes de baixa renda são maioria em tudo nesse país. Então, se eu quiser me comunicar bem, eu tenho que saber me fazer entender por esse público. Se eu quiser ser maioria, eu tenho que saber me fazer entender por esse público, tá claro? É um público que tem dificuldade, às vezes, para entender o que está lendo. Então, eu preciso saber qual o melhor mecanismo para me comunicar com esse público. Não vai seguir o texto do manual que vocês vão se perder. Tem que inventar um jeito de se fazer compreender por esse público, tá? Outra coisa que é interessante é que quase 98% dessa turma aqui está em redes sociais hoje, no Brasil. Então, o Brasil é o país mais social do mundo, em termos de quantidade de gente inserida nas redes sociais. Por isso que ele é referência. Quando alguém quer entender de redes sociais no mundo, vem para o Brasil. Não vai para os Estados Unidos nem para a China, vem para o Brasil. Tá? Vem captar aqui as tendências, vem contratar executivos aqui para administrar redes sociais, porque a gente é referência. Tá? Se no mundo inteiro o povo tem que entender de redes sociais, aqui no Brasil, mais ainda. Tá? Falando disso, as principais atividades que a gente executa na web são principalmente pesquisa, todo tipo de search, e o uso de redes sociais, é onde a gente aloca a maior parte do nosso tempo. Então, se eu já tinha que entender isso, porque é um fenômeno natural, e no Brasil a maior parte das pessoas está navegando em redes sociais, dentro do marketing digital, são essas duas ferramentas que eu preciso conhecer muito bem se eu quiser me destacar dos outros. Buscas, que no Brasil significa o quê? Google, como usar o Google a meu favor, e redes sociais. Não que o resto não seja importante, tá? Continua sendo tudo importante, as pessoas continuam usando e-mail, entretenimento, etc. Mas essas são as duas principais atividades. Falando em termos de investimento publicitário, a internet já é o segundo maior meio de investimento. Ou seja, o primeiro é TV aberta, segundo a internet. Ela já passou na frente de revista, de jornal, de rádio, de tudo que vocês imaginarem. Ela só perde para a TV aberta, porque a TV aberta é muito mais caro. Então, isso eu estou falando de bolo de valor, de investimento publicitário. Todo mundo investiu na internet, praticamente, né? Então, ela passou o segundo lugar já no ano passado. Qual o principal veículo de mídia no Brasil? IA? Globo. Segundo é o Google. Sabiam disso? Tudo com G, né? Globo, Google, vai ver que eles têm um conchavo aí mundial. Então, assim, a gente tem que ficar atento. Quer dizer, mesmo que você queira continuar fazendo uso de mídia de massa e tudo mais, o que a gente acha que é super importante mesmo, tem que fazer on e offline, como a gente vai falar, mas não pode esquecer que realmente a internet tem um papel importantíssimo. E aí, falando de tudo isso, quer dizer, a gente tem que falar do novo consumidor, porque se eu não entender esse consumidor, ele é que está trazendo toda essa mudança. Porque se as empresas não tivessem sendo empurradas pela mudança do consumidor, elas também não estavam se renovando. Elas só estão correndo atrás, as empresas estão mudando, por quê? Porque o consumidor está mudando e está exigindo isso delas. Tá? Senão elas continuariam acomodadas. Se o consumidor não estivesse reclamando delas nas redes sociais, elas não estavam indo atrás para tentar entender que fenômeno é esse. Então, esse novo consumidor, ele é muito mais ativo, né, do que era antes, a gente sabe disso. Ele tem uma postura ativa com relação às suas compras, a decisão de marca, a decisão de produto, não só das suas compras, mas sobre a compra dos outros. É isso que a gente vai falar daqui a pouco. E ele deseja o quê? Ele deseja interação. Ele quer ser notado. Por quem? Pelos seus pares, colegas, conhecidos, desconhecidos e pelas empresas. Então, se a sua empresa resolve abrir um canal de comunicação nas redes sociais, para o consumidor, isso é um sinal de quê? De que você quer se comunicar com ele por ali. Não é um canal para você se expor bonitinho ali, mostrar só o que você quer falar. Ele entende que você quer se relacionar com ele por ali. E se você não responde, o que acontece? Você perde ele. Perde muito provavelmente para quem?
para o seu concorrente. Primeiro ele te xinga, claro, lógico, faz parte, né? Ele é mais detrator do que promotor das marcas hoje em dia, certo? Então, ele deseja essa interação. Grande falha número 1 das empresas é achar que ela abre esse canal de comunicação para ela se divulgar. Começa o erro por aí. No planejamento, você tem que entender que você precisa abrir esse canal de comunicação para se relacionar. Hoje é a comunicação de via dupla, não só para eu falar de mim e falar bem de mim, obviamente, né? Porque eu não vou entrar lá para falar mal de mim. Mas eu preciso abrir esse canal para me relacionar, porque o consumidor é que entende isso. Se você abriu, é porque você quer conversar. E aí você não responde, você está sendo, no mínimo, mal educado. Então, esse novo consumidorzinho que a gente tem pela frente, ele não é só um consumidor, ele é um prosumidor. O que é um prosumidor? De onde vem esse pró aqui? Ele é proativo. Proativo, o que mais? Também. Promíscuo, profissional e produtor. Então, em inglês, eles se chamam prosumers. O que é produtor? Produtor do quê? Ele é produtor, hoje, junto nas mídias sociais, ele é produtor de quê? De conteúdo, de informação, como a gente acabou de falar, né? E aí, essa produção gera influência. Influência sobre o quê? Sobre a compra dos outros. Então, como eu acabei de falar, ele não influencia e não toma decisão só sobre as seu novo consumo, mas sobre o consumo dos outros. E isso se torna extremamente importante nos dias atuais, porque ele influencia as decisões de um grupo, que pode ser maior ou menor, dependendo do grau de influência desse cidadão. Então, lembram desses termos aqui, ó, B2B, B2C, B2G, o que quer dizer? Negócios entre empresas, negócios empresa-consumidor, negócios empresa-governo, blá, blá, blá. Faça um X em cima, ó, tchau. Hoje eu faço B2N. O que é isso? Business to Network. Esse é um termo que eu ouvi a primeira vez numa revista da Harvard Business Review em 2011, e eu vi que ninguém está adotando, eu adoto e adoto no meu dia a dia. De novo, falo para vocês que eu uso os conceitos no meu dia a dia. Business to Network quer dizer o quê? Eu não estou mais fazendo negócios com empresas ou com um consumidor. Eu estou fazendo negócios com a rede desse consumidor, porque se ele gostou de mim, ele vai me promover. E se ele não gostou de mim, ele vai denegrir a minha imagem e vai prejudicar as minhas próximas vendas. Percebem isso? Então, em cada contato que a gente tem hoje em dia, eu tenho que pensar em B2N. Como é que eu trago isso para o meu negócio? E isso vale para o mundo físico e mundo virtual. Não tem mais essa divisão, como a gente vai ver daqui a pouco. Porque você está fazendo um negócio no mundo físico, na tua loja física, só que está tudo junto e misturado. Então, ele vai lá e reclama com você no virtual. Né? E aí ele reclama de você no virtual e impacta os 300 amigos que, no mínimo, ele tem só no Facebook. Fora o resto, tá? Então, como eu falei, online e offline está tudo junto e misturado. Essa é uma frase da executiva da Burberry. Quer dizer, a marca hoje não tem mais como separar uma coisa de outra, isso é óbvio. Então, a marca ela tem que criar uma presença consistente, tanto num caminho como no outro. Tanto uma presença no mundo físico como no virtual, para ser encontrada pelo consumidor. Né? Essa distinção desapareceu para sempre. Por quê? Porque a pessoa que está dentro do ônibus postando no Facebook, ela está no mundo físico ou no mundo virtual? Percebe? Não tem mais essa. Aquela propaganda do Buscapé, que o cara está na loja pesquisando no celular para decidir se vai comprar ou não aquela TV. Aquilo é um exemplo. Né? Aquilo a gente chama de showroomer, só para vocês terem uma ideia do nome técnico. O consumidor que está na loja pesquisando no último momento ali no mobile, chama-se showroomers. Nome que americano gosta de dar nome bonito para as coisas, né? Mas a Dona Maria faz isso lá na loja das Casas Bahia, tá? Vai procurar, em vez de comprar o fogão, ela dá uma última pesquisada antes de comprar. Quer dizer, está tudo junto e misturado. A loja é física e ele está pesquisando no online. Então, a sua loja é física? Ah, tá bom. Então, quando a gente cria uma empresa, eu não tenho que ter uma presença física? O que é essa presença física, na opinião de vocês? Quando a gente cria uma empresa? Ótimo.
Ótimo. A marca, o logo, meu CNPJ é no mundo físico, pode ter um escritório, pode ter uma lojinha, porta de ferro, vitrine, tudo bem. Eu tenho que ter uma vida no mundo físico, certo? Hoje, vocês têm que fazer a mesma coisa, ter uma presença no mundo digital. Eu uso sempre nos meus cursos e tal, o conceito de presença digital. Aí um aluno, sem querer, falou uma palavra que eu entendi esses dias, e eu perguntei, o que você acha que é a presença digital? Aí ele falou assim, é ter uma vida no mundo digital. Eu falei, nossa, que nome legal, vou adotar. Roubei. Porque é exatamente isso. Se no mundo físico a gente tem que ter um logotipo, uma vitrine, né? Como é que eu crio essa presença e essa vida da minha empresa hoje no mundo digital? Porque se está tudo junto e misturado e está todo mundo conectado, como é que eu posso imaginar em sã consciência que eu não preciso ter uma vida digital? Percebem? E para ter essa vida digital, eu preciso pensar em um monte de coisas. Não é só redes sociais. Redes sociais hoje é extremamente importante, mas eu preciso pensar em vários aspectos. Eu tenho que conhecer de mobile, eu tenho que conhecer de viral, eu tenho que ter um bom website, tenho que fazer buzz, game, etc. Então, assim, fazer comunicação antes, a gente achava difícil, quem trabalhava nessa época, a gente cuidar de marketing direto, né? TV e cinema, talvez fazer algum banner, um outdoor, talvez, legal, anúncio em mídia, revista, assim, tá, legal. A gente achava que a vida estava difícil, né? E agora? Barbaridade. Então, além de conhecer isso tudo, eu tenho que conhecer todos aqueles aspectos do mundo digital que eu acabei de falar. Eu preciso conhecer de game, eu preciso conhecer de mobile, o que é isso que está acontecendo, que história é essa de anúncio em tempo real num canal. Quer dizer, eu tenho que saber o que está acontecendo, porque senão eu desapareço, eu não tenho vida digital. Por isso que a nossa missão ficou muito mais complexa. Tá? Ficou muito mais diversificado. Então, a comunicação antes, só para embasar um pouco a teoria para vocês, era focado o marketing na marca. Ou seja, eu fazia mídia de massa para construir a minha marca no mundo físico. Lembram disso? Então, eu criava o logotipo, Itaú, lindo, sacolinha, as agências, e eu investia um caminhão de dinheiro na mídia de massa para formar minha marca. Beleza. Passamos alguns anos, aí, uns 20 e poucos anos, a inserir também no nosso arsenal o marketing direto, que era a ideia de fazer uma comunicação individualizada. Eu vou falar com cada um, com seus interesses específicos. Foi a era do marketing direto, há uns 20, 25 anos mais ou menos. E hoje a gente vive a era do MIS, que é o marketing de influência social. Em resumo de toda essa coisa que está rolando nas mídias digitais, é a troca de influência entre os consumidores. E eu preciso entender como isso aqui funciona para fazer isso jogar a meu favor. Esse negócio de vida digital, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da apresentação começar, e me perguntaram como é que usar todo esse aparato digital. Para nós, empreendedores, se a gente souber usar muito bem, a gente faz essa máquina toda ficar funcionando enquanto vocês estão lá no dia a dia. É como se fosse um apoio, um funcionário onipresente trabalhando para você. O que está rolando nas mídias digitais. A gente vai falar mais sobre isso, tá? Por quê? Eu tenho que aprender a utilizar esse jogo de influências que acontece nas mídias sociais, por exemplo, a favor da minha empresa. E se eu não souber usar, isso vai jogar contra a minha empresa. Esse é o momento que a gente está vivendo hoje. Então, as mídias sociais ampliaram o tal boca a boca, que a gente sempre falou que o boca a boca era o melhor marketing que existia. Lembra daquela historinha de que quando fulano não gosta de uma coisa, fala para... quando fulano gosta de alguma coisa, fala para 5 pessoas, quando não gosta, fala para 11? Quem lembra disso? Alguém sabe de onde saiu essa teoria? Eu estou tentando descobrir até hoje, também não sei. Vocês acham que faz sentido hoje? Faz, né? Só mudou o 5 e o 11, né? Você fala para 5 mil. Dependendo do seu grau de influência, você fala para 5 milhões. Então, o boca a boca, que sempre foi o melhor marketing que existiu, continua existindo hoje. Só mudou o quê? Com todas as plataformas de mídias sociais, ele se ampliou, tá?
Então, a comunicação antes, na era da mídia de massa, como é que ela era feita? As marcas, elas tinham controle sobre o que era falado sobre elas. Por que tinha controle? Porque era ela que falava. A marca não ia lá e pagava. Então, o Leite Ninho falava, eu sou o melhor leite do mundo. O cobertor Paraíba falava que eu sou o cobertor mais quentinho do mundo. E o Pão Puma falava, eu sou o pão mais fofinho do mundo. E todo mundo acreditava. Então, a marca pagava para falar e falava bem dela. Óbvio, ninguém vai pagar para falar mal. A gente tinha um consumidor super passivo, então a gente tinha uma escassez na produção de conteúdo. Hoje, a gente vive uma quebra desse paradigma. A gente vive na era do MIS, na era do socialcast, uma liberdade na produção de conteúdo. Cada um fala o que quiser, inclusive sobre você, sobre o seu produto, sobre a sua marca. E você não pode fazer nada. Você vai processar todo mundo que fala mal de você? Você tem uma abundância, como a gente acabou de falar, na produção de conteúdo e um consumidor super, hiper ativo. Então, como é que eu lido nesse novo universo, né? Outros mitos que estão ligados às mídias sociais, por exemplo, é que as pessoas acham que mídia social resolve tudo. Não resolve, não. Primeiro que ela não conserta produto ou empresa ruim. Né? Tem muita empresa que tem problemas de qualidade no produto ou qualidade na entrega e vai lá fazer mídia social, faz cada post bonitinho, né? Adianta? Né? Tá bonito, né? Adianta? Não. Piora mais ainda, porque se você tem um problema de produto ou de serviço, o que acontece? A hora que você abre esse canal de comunicação, você está abrindo uma porta, como eu acabei de falar, para as pessoas interagirem e reclamarem. Então, se você não está prestando um bom serviço, eles vão reclamar ainda mais de você. Então, você tem que se preparar antes de ir para as mídias sociais, tá? Não traz sucesso do dia para a noite, gente, isso é fantástico entender, porque muita gente entra, começa a fazer alguma coisa e fala, ai, não estou vendendo. Será que é o melhor canal para fazer venda? Só venda? É isso? Primeira coisa que você tem que se perguntar é isso. Segundo, tem que planejar. E não é do dia para a noite, porque relacionamento é do dia para a noite. Você é casada? Você demorou quanto tempo para casar? 3 anos. Pois é. Enrolou o moço 3 anos e meio. Então, a gente não conhece alguém que casa amanhã. A gente constrói relacionamento, certo? Nas mídias sociais é igual, é relacionamento. Então, não é de um dia para outro. E não são de graça. Essa é outra falácia ligada ao mundo das mídias sociais. Por que não é de graça, gente? Porque mesmo que não seja uma mídia paga como um jornal, eu estou lá, eu tenho que alocar gente treinada, tem que ter pelo menos planejamento. Isso é recurso. Então, não dá para dizer que isso é de graça. E tem muito sócio, muito cliente de agência que quer fazer, por exemplo, mídias sociais porque acha que é de graça. Se você não está disposto a investir nada, como é que você quer esperar retorno desse negócio? Você tem que investir pelo menos o quê? Em gente qualificada que saiba o que está fazendo, porque senão você vai colher péssimos frutos. Então, quando eu falo de mídias sociais, eu tenho que entender que elas estão conectadas, como se fosse uma teia. Tá? Eu não faço uma ação no Twitter e ele fica isolado no Twitter, ou faço uma ação no Flickr e fica isolado no Flickr, ou faço uma ação no LinkedIn e ele fica isolado no LinkedIn. As ações que a gente faz na web, elas estão sempre conectadas. E eu cansei do nome rede, porque já está muito batido, então eu uso o nome teia. Porque uma teia, se a gente começar, descola esse ponto, descola esse ponto, descola esse ponto, o que acontece com a teia? Ela despenca, ela desmancha. Então, se eu não entender como que as redes funcionam e não entender que está tudo conectado às ações que eu faço, eu não vou ter sucesso. Não adianta fazer ações numa rede só. Uma andorinha só não faz verão. Tá? Aqui alguns números, só para vocês terem um panorama de como é que estão essas redes no mundo hoje, em números. Tá? 1,3 bilhões de pessoas só no Facebook, no mundo. Google Plus, 340 milhões, LinkedIn, 300 milhões, YouTube, mais de 1 bilhão de usuários, Instagram, 150 milhões e assim por diante. Só para a gente ter uma ideia da população nas principais redes sociais, fora outras que a gente vai falar para vocês daqui a pouco.
Então, vamos falar um pouquinho de tendências, né? Porque a gente conhece essas redes que a gente acabou de apresentar. A gente vai ter aqui algumas apresentações que vão explorar muito bem como usar, com exemplos práticos, essas redes. Agora, vamos falar de outras coisas. Por exemplo, uma das tendências que a gente vem percebendo nos últimos anos, e parece que está batido, mas isso tem menos de 5 anos, então é muito novo. O que é o marketing viral? O marketing viral é produzir peças, conteúdos que façam com que as pessoas queiram mandar isso para frente, para a rede delas. Eu não falei que a gente tem que saber usar a rede a nosso favor? Então, quando eu produzo algo que as pessoas gostam, por conta delas, elas viralizam. Vocês viram esse filme? Quem viu? Pode clicar. Quem viu First Kiss? Vocês sabem de que marca é? Então, vamos assistir. Dá para apagar a luz, será? Hi. Hi. Do we just do this anytime? Yeah. You ready? Yeah, take your time. We're ready. Oh. Can you turn off the lights? Come on. Justin, Elizabeth, how are you? nice to Shall we meet make you. out? Absolutely. This here is the awkward moment. Since you're an actress, you've done this before. And, A little bit, a little bit. okay, I'll follow your lead. Maybe that isn't the best way to kiss someone, though. So whenever. Are you filming? I even forgot It's his actually name. pretty scary. What was your name again? Greg, Greg. Ingrid. Yeah. nice to meet you. Nice to meet you. As we can kiss, I'm wasting my time, adding scars to my heart, cause all I hear is I'm not ready now. Good to go whenever. You have nice eyes. So do you. Let's look at each other for a second, okay? Okay. And I can tell that you didn't have to face your mother losing her lover without saying goodbye. Without saying goodbye. Cause she didn't have time. I don't want to judge what's in your heart, but if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready? That was a good one. I'm sorry. You do have lipstick all over me now, don't I? So let's love fully, let's love loud, let's love now. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. What's your name again? Soon enough. Cause soon enough we'll die. I just feel like I want to hug you. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. Nice to meet you. Thank you. Yes, pleasure. Você gostou? Porque é muito natural, é espontâneo e acho que você consegue se ver em várias situações. Você se coloca ali e pensa, se fosse eu, como é que seria? Você passaria esse vídeo para frente? Certamente. É bastante humano, né? Acho que pega na essência do ser humano e mexe com umas coisas bem viscerais da gente. Muito legal. Pois é. Qual é a marca que está aí? Vocês viram ou não? Vocês acham que foi alguém que fez de grátis assim? Ninguém viu a marca? Tá bom. Interessante, né?
O fato de não ver a marca faz parte da estratégia. Perceberam como as coisas estão mudando? O jeito de se comunicar está mudando? Eu primeiro conquisto você e depois eu faço você se interessar por descobrir qual é a marca que está aí. Certo? É uma marca de roupa americana chamada Rain, que a gente não conhece muito aqui. E eu tenho que correr agora. Mas não é fantástico? Então, esse é o novo jeito de se comunicar. A gente tem que ficar atento a isso. E por que viral virou uma tendência? Porque é uma forma de eu multiplicar o meu conteúdo legal. Ó, 75 milhões de visualizações em mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Só, né? Esse foi um dos virais aí de maior sucesso de todos os tempos, vocês devem ter visto, da Dove, que tem a mesma pegada de gerar o quê? Uma identificação, né, das pessoas com o que está acontecendo no vídeo. Então, quem não assistiu, depois eu vou deixar o material com vocês, aí o link. Em poucos dias, ele teve mais de 100 milhões de visualizações, ganhou prêmio em Cannes no ano passado, tem a mesma linha de identificação. Tá? Outras coisas caminhando, né, de gerar engajamento, usando o Facebook, por exemplo, uma marca de luxo, cria também vídeos, incentiva as pessoas a assistirem, depois gera um quiz para as pessoas responderem, concorrerem a acessórios da marca. Então, isso é bacana. Outra experiência legal, que é da Harley Davidson, não sei se vocês viram esse vídeo, em que um cara vai fazer um test drive numa loja aqui em São Paulo. Harley Davidson é aquela marca, né, objeto de desejo de motociclistas. E aí eles fazem uma coisa bacana que é assim, não é só você comprar uma moto, mas você participar de um grupo, né, de uma tribo. Será que dá para a gente passar? Vamos passar. Demais, né? Quantos caras gastaram num vídeo desse? Não sei. Mas o que eles fizeram? Eles geraram uma experiência para o cara que estava ali aprovando, né? Só que essa experiência, depois, quando vai para um viral desse, traz todo mundo para a mesma experiência, né? Esse aqui é um outro case legal de integração on e off, que os caras dessa loja Net-a-Porter criaram uma vitrine falsa, e aí você vai lá com o seu iPad ou iPhone, usa um leitor, como se fosse um leitor de QR Code, começa a ver um desfile ali e já pode comprar ali mesmo no seu iPad ou no seu iPhone. Quer dizer, é uma experiência também bacana, diferente, né? Outra tendência é que a gente vive hoje na era do compartilhamento. Vocês vão ver cada vez mais gente compartilhando carro, né? Aqui é um site, o Airbnb, que compartilha imóveis residenciais para quem é turista. Então, você pode ir lá e alugar uma Kombi numa tal cidade, que é uma Kombi casa, ó, né? Ou então um castelo, que você pode alugar, tá? Nem tá tão caro, olha que legal, um castelo, ó.
Você vai entrar no site do Airbnb, você vai ver um monte de opções. Então, isso é legal, é a era do compartilhamento. Outra tendência bacana são as redes sociais segmentadas. Vocês têm que ficar de olho, porque o Facebook hoje é uma rede social de massa. Se eu quiser fazer um papo mais segmentado com cada público, é bom vocês procurarem. De repente, já existe uma rede daquele assunto que vocês lidam. Então, ó, o House é um site para quem é arquiteto ou designer de ambientes. Então, você vai encontrar lá um monte de imagens compartilhadas de criação de ambientes. Ology é uma rede social só para quem é médico. Rede do Plástico é uma rede voltada para quem é da indústria do plástico. WineTag é uma rede social para quem gosta de vinhos. iDent é uma rede social para quem é dentista. Então, a Colgate, por exemplo, faz uma ação dentro dessa rede. Tá? Scoob é uma rede social para quem gosta de livros, né? Second Love é uma rede social para quem quer arrumar um amante, né? Tem rede social para tudo, tá? Tem rede social para arrumar namorado, quem já arrumou, já casou, já está numa outra fase agora, né? O nome é bem bacana, né? Tinha o Second Life no passado, os caras criaram o Second Love. Então, né, nome é tudo, é importantíssimo. Então, segmento, né, nicho, a gente vai ver um case bacana de nicho aqui daqui a pouco. Então, redes sociais segmentadas. Falar rapidamente de monitoramento e métricas. Por que é importante a gente monitorar, né? Porque é monitorando que a gente vai saber o que estão falando da gente nas redes sociais, para a gente poder responder, inovar, criar coisas novas, aprender com os nossos consumidores. Então, para isso, eu preciso o quê? No mínimo, monitorar. Então, se no começo você não souber o que fazer com as redes sociais, comece monitorando, para saber o que estão falando, porque senão você vai entrar numa conversa sem saber o que está sendo falado lá. E monitoramento, a gente tem que lembrar que é um ciclo, não é uma coisa estanque, eu vou lá e faço. Não, eu tenho que implantar uma ferramenta e tenho que monitorar sempre. Ferramentas como essa, por exemplo, um dashboard, um painel de controle, que eu posso contratar de empresas uma ferramenta paga ou formatar uma ferramenta com base em outras soluções gratuitas. Para que serve isso? Para realmente identificar, por exemplo, quem é influenciador no meu setor de atuação. Tá? Então, monitoramento é fundamental. Posso usar Facebook Analytics, Google Analytics, são ferramentas gratuitas na web. O Clout é uma ferramenta gratuita que mede influência das pessoas nas redes sociais. Então, se eu quiser saber, tem um cara chato lá me reclamando da minha empresa, entre e pesquisa ele no Clout. Se o cara tiver um Clout acima de 50, 60, opa, alerta vermelho, o cara vai te dar problema. Então, é melhor você responder, atender, estender o tapete vermelho, porque senão vai ter problema. Peer Index é um similar a esse, que são ferramentas gratuitas na web que você pode utilizar a favor da sua empresa. Tem várias outras, tá? Agora eu vou contar rapidinho, então, um pouquinho da minha experiência de uso, da minha experiência como empreendedora, para vocês verem como que eu utilizei todo esse arsenal aí, né? Eu fui executiva por mais de 20 anos, criei minha carreira em várias empresas como executiva de marketing e também construí paralelamente uma carreira acadêmica desde 2001, dando aulas, estudando, fazendo curso, dando mais um pouquinho de aula. Escrevi meu livro, que está à venda aí para vocês, e também criando uma rede muito forte de networking, que era a Network Confraria, que era um grupo que eu presidi por mais de 10 anos, um grupo de marketing com mais de 800 membros, antes de existirem as redes sociais. Então, era no mundo físico, tá? Então, eu fui construindo isso ao longo desses 20 e tantos anos de carreira, meio que no mundo offline, assim, quer dizer, você vai construindo isso na sua vida. Aí você vai juntando, né? Muito trabalho, vai conseguindo ter sucesso, vai evoluindo, crescendo, focando muito na carreira, adiei algumas decisões que eu vou contar daqui a pouco por conta disso, né? E aí depois você vai construindo sua vida, uma casa, família. Casei mais tarde, casei com 30 já não vou nem contar quantos que vai me entregar. Arrumo um marido aí no Pai Perfeito, viu? A internet já começou a me ajudar lá atrás. Arrumei um marido no Pai Perfeito, tudo virtual, tá? Foi no Pai Perfeito, sabia? Desencalhei lá. Tá vendo? Quem tá encalhado ainda, eu recomendo. Só no Pai Perfeito tem mais de 20 milhões de pessoas. Deve servir alguma coisa para vocês, mesmo para as mais exigentes, hein? 20 milhões. Aí depois vem filho, né? E tem a gente também, né? Então,
Isso tudo no mundo corporativo, né? Trabalhando. Quem aqui já foi executiva e trabalha no mundo corporativo? Valéria, né? Então, vocês sabem um pouquinho do que é isso, né? E aí vai chegando um ponto que a gente fica assim, né? Aí chegou em 2011, foi quando eu tive meu filho. Eu era diretora de marketing de uma empresa e quando eu voltei da licença maternidade, quer dizer, eu já vinha construindo aquilo tudo lá, de carreira executiva, acadêmica no paralelo, escrevendo. Comecei a escrever em 2008 muitos artigos, aí criei meu blog, etc. e tal. Mas aí chegou em 2011, eu voltei da licença maternidade e recebi de brinde a demissão. Básico. Ótimo. Foi tudo que eu precisava. Excelente, né? Aí, em 2011, eu fiquei um tempo ainda no limbo, tentando descobrir o que ia fazer da vida e tal. E foi quando nasceu aí o pequeno Luca, né? Foi um pouco dessa razão de toda essa mudança. Aí eu tive que reinventar minha carreira. Em 2011, eu tive que... Então, foram as 2 maiores mudanças da minha vida. Nasceu meu filho e eu perdi minha carreira executiva e descobri que também não queria mais ser executiva. Ótimo. Então, vamos reinventar a carreira. Aí, então, construindo isso aqui tudo e trazendo isso para o mundo digital. Onde que eu estou hoje? Só aí, né? Então, usando todas essas redes conectadas, como eu mostrei naquela imagem da teia de aranha, quer dizer, não adianta fazer uma coisa numa rede só. Então, você tem que construir a sua presença digital em várias redes. Então, isso eu comecei, como eu falei, a desenvolver meu blog em 2008, escrevendo um monte de artigos, mandando esses artigos, esses conteúdos para vários parceiros, conteúdo em artigo, conteúdo em vídeo, etc. e tal, e construindo essa presença digital. Então, isso hoje é um mecanismo que trabalha a meu favor. Aí, em 2012, eu criei a Digitalents. Então, eu descobri o que eu queria fazer, criei a Digitalents, que é a minha empresa, e aí hoje a gente está construindo isso, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, para a Digitalents. Aqui é a imagem do meu blog, as palavras-chave que então eu venho trabalhando para ranquear no Google. Como eu falei para vocês, a gente tem que saber usar muito bem o Google. Minha página no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Eu estou em umas 25 redes, só se vocês quiserem me localizar, tá? É fácil me achar. E aí, então, quer dizer, criando tudo isso, né? Como eu falei para vocês, é do dia para a noite? Dá para fazer do dia para a noite? Não. Então, isso você vai construindo ao longo do tempo, toda essa rede, todas essas parcerias e tudo mais. E hoje, eu já estou fazendo o seguinte. Então, hoje, a minha presença digital é mais forte do que a da minha empresa. Por quê? Porque a minha empresa tem 1 ano e meio de vida só. Como eu falei que a gente não constrói do dia para a noite, então, hoje eu estou construindo a presença digital da Digitalents, fortalecendo essa presença. Tá? Aqui, um dos vídeos, que é um dos conteúdos que a gente cria, então, para ajudar a viralizar, eu gravei para o próprio Itaú. Eu não vou passar porque já estourei o tempo, mas vocês podem entrar tanto no canal do Itaú como no meu canal da Digitalents. Eu tenho lá uma série de vídeos falando sobre o mundo digital para ajudar justamente as pequenas e médias empresas com dicas, né, de como atuar no mundo digital, falando de mobile, falando de redes sociais e tal. Aqui um outro vídeo que eu gravei dando dicas de carreira para profissionais no início de carreira. Então, assim, você criar conteúdo, seja em artigo, conteúdo que as pessoas vejam que é relevante, é uma forma de disseminar a sua imagem pela rede e fazer com que as pessoas passem para frente. Não precisa ser uma mega produção, tá? E aí o resultado disso, como é que aparece? Então, você vai lá no Google, você me encontra aqui. Você vai no Bing, que é outro buscador, você encontra aqui. Então, isso é resultado, tá? Para mostrar o seguinte, quer dizer, fazendo essa ação toda concatenada, a gente colhe frutos. Então, hoje eu não tenho equipe de prospecção e equipe de vendas na minha empresa. A web trabalha para mim. A web me traz os clientes, tá? Então, por isso que eu falei que a web pode trabalhar como um grande aliado de vocês e um parceiro de vocês, empreendedoras, que estão lá em 1000, eu sei como é que vocês já devem jogar no ataque, na defesa, né? Zagueiro, a gente é tudo, né, na empresa. Então, a web acaba trabalhando a nosso favor, quando a gente consegue construir isso adequadamente. E só para a gente encerrar, fazer uma análise de ROI, né? Que é o retorno sobre investimento, que muita gente questiona. O que é o ROI das mídias sociais? Como é que é o ROI do mundo digital? Né? Como é que eu tenho retorno no mundo digital? E aí eu diria para vocês, vou fazer uma metáfora aqui, que vai ficar bem facinho de vocês entenderem. Né? E olha que eu sou professora, né? Então eu vou tirar de lado todo o academicismo para dar essa explicação para vocês. Quando você, por exemplo, é convidado para ir jantar na casa de alguém,
Por exemplo, a Marina, uma pessoa excelente, me convidou para jantar na casa dela, generosa, quer me apresentar para vários amigos, que pode me abrir várias portas, ou no mínimo vai valer um papo interessante numa sexta-feira à noite. E eu sei que ela gosta de vinho. Então, eu comprei uma boa garrafa de vinho e vou lá no jantar na casa dela. Uma garrafa de R$108, acho que é boa, né? Deve ser boa esse vinho, né, Marina? Aí eu vou jantar na casa dela e eu começo a fazer a seguinte conta. Ela serve uns petiscos lá, que deve ter custado uns R$16. Ela serviu uma macarronada, tipo miojo, ó. Deve ter custado uns R$24. Aí ela serviu uma sobremesa que ela comprou na Padoca, deve ter custado uns R$12. E um cafezinho, que deve ter custado uns R$4. Você faz essa conta? Bom, isso que ela gastou, olha, custou isso, quer dizer, o meu ROI foi negativo, porque eu gastei R$108 para ir na casa dela, levei um vinho caro, e a bichinha, né? Então, o meu ROI ficou negativo, eu saí perdendo. Essa é a conta que vocês fazem? Não, e o retorno de influência? Isso, boneca. Então, quando eu vou na casa de alguém, é relacionamento, eu não fico fazendo essa conta. E por que quando eu vou fazer ações nas mídias sociais, eu fico fazendo continha na ponta do lápis? Os empresários, em geral, não vocês, né? Vou ficar fazendo continha na ponta do lápis. Quanto é que isso me traz de retorno? Exatamente. Então não vou investir mais, porque isso não me deu retorno. Então, esse é o ROI que a gente tem que pensar. Eu estou construindo um relacionamento que vai me trazer resultados depois, tá? Então, não adianta a gente ficar só pensando que a coisa é feita desse jeito aqui, porque não é. Pense em quantas portas a Marina me abriu convidando para eu vir aqui hoje. Aqui ficam os meus contatos para vocês. Como eu falei, eu estou em umas 25 redes, vocês podem me achar. Para quem achar mais fácil, tem e-mail também, né? Fico à disposição de vocês, tá? E, mais uma vez, agradeço pela atenção e pela participação de vocês, tá bom? Obrigada.